Aula 4, o trocador. E aqui eu tenho o trocador. O trocador que eu tô fazendo, ele tem 45 por 90. Eu deixei apenas 2 centímetros de costura dos dois lados, tá? Ou seja, na altura e na largura. Eu forrei, essa é a parte de baixo. Como eu tô usando tricoline, eu vou forrar, tá? Então, a parte de baixo está forrada. A parte de cima, o que eu fiz? Eu cortei o tecido um pouco maior, eu fiz uma prega de cada lado e fiz um bordadinho, tá? Algo bem simples, só para dar um diferencial mesmo, porque eu quero o mais neutro possível esse trocador. E a lateral deste trocador também forrei todo o tecido, tá? Que também tá tudo overlockado, né? Tudo acabamento, que eu vou colocar na lateral do meu trocador, certo? E eu vou pregar ele na volta toda. Se você quiser, você pode estar colocando um vivo, você pode estar colocando um pompom, né, um grelô, o que você quiser. Neste caso, eu não vou colocar nada. Será apenas essa lateral mesmo, tá ok? Então, eu vou prender tudo e vou colocar o zíper, como eu coloquei nas aulas anteriores. Se você não viu, volta lá e assista, que eu expliquei várias vezes como se coloca o zíper, como dá o arremate, como coloca o cursor. Aqui eu tô usando o zíper de metro, tá? Então, eu vou passar a volta toda e já mostro pra vocês. E aqui eu tenho, né, ele já costurado. Eu coloquei aqui na espuma só pra vocês verem como fica bonitinho, tá? Mesmo sem o vivo, sem nenhum grilô, olha como fica bonito. Gente, mostrar um detalhe. Quando eu costuro, eu arredondo. Olha como fica bonito o acabamento, certo? Fica bem bonitinho. Eu vou depois abrir aqui direitinho, tá? Fazer uns piques aqui no canto, que ele vai ficar bem certinho. E lembrando que a parte da frente, que fica na cômoda, vamos supor, a cômoda tá aqui, aqui está a parede e aqui tá a frente da cômoda. Não deixe nenhuma emenda, tá? Desse tecidinho aqui na frente, deixe pros cantos, ó, tem o meu bem pro cantinho ou ali atrás, tá bom? Que é aqui atrás, nessa parte que vai pra parede, que eu vou colocar o zíper, que eu vou estar usando aqui um zíper de metro, tá? Que ele tá um pouquinho menor só aqui que os 90, né? Ele tá com uns 86 mais ou menos, que eu vou pregar aqui, certo? Desta forma, e depois eu vou vir com a parte de trás aqui e vou costurar aqui, certo? Como que coloca esse zíper? Nos vídeos anteriores eu mostrei de duas formas para que justamente não venha ter nenhum tipo de dúvida, tá? E aqui tá o cursor, eu tô usando o zíper fino e é este o cursor que eu vou usar, que eu vou colocar aqui, tá certo? Então, eu já vou partir para essa etapa de pregar o zíper aqui, primeiro nessa parte, depois nessa aqui, colocar o cursor e fechar a borda toda. Aqui está a minha capa pronta, coloquei o zíper, como eu disse pra vocês, o cantinho, olha como fica bonitinho, tá? E agora é só vestir. Eu já passei novamente, tá? E a gente veste, lembrando que sempre o arremate aqui da costura fica no lugar do zíper, para que a frente fique e as laterais fiquem bem lisinhas, tá? Como tá aqui. É bem fácil, bem simples. Uma viradinha aqui. Eu vou ajeitando os cantinhos aqui com as mãos, para que fique bem bonitinho. Vou fechar o zíper aqui,
só para vocês verem como fica um acabamento bem bonito. Olha a frente dele como fica, tá? Então, depois se ajeita com calma, que ele vai ficar assim, bem bacana, com a lateral bem definida. Depois passa a costura aqui pra dentro, para que ela fique toda certinha, tá vendo? Aqui ela virou, eu viro com as mãos e ela fica certinha, tá bom? E aqui, só falta agora o plástico. Dando continuidade aqui ao trocador, a gente vai usar esse plástico. Esse plástico você compra por metro, ele vem 1,40 de largura. Aí você compra a quantidade suficiente aqui para o trocador. Nesse caso aqui 1 metro é o suficiente, mas eu sempre compro um pouco a mais para caso tenha algum problema. Enfim, aqui eu tô usando 90 centímetros de largura por 1,2 m aqui a volta toda, que é o suficiente para poder envolver totalmente meu trocador. E é simples, você pega uma fita métrica, passa aqui tudo, ou conta, né, quanto você tem aqui, e de volta mais a altura. Aqui no meu caso, deu 1,2 m certinho. Aí antes de você terminar, você prova, coloca ele, vê se tá bom, se precisa de algum ajuste ou não. Se é a primeira vez que você tá fazendo, corta sempre um pouco maior, passa essa costura para depois ir ajustando, aí você corta o excesso para não perder o plástico. Esse plástico, o plástico cristal, né, como eu disse, que vende por metro, eu tô usando a gramatura 20. Ele é mais fino, mais grosso, o 20 é o ideal. Aqui eu vou usar para fazer viés, não precisa cortar o tecido enviesado, tá? É só cortar uma tira aqui, que até foi rasgada, passada, com 5 centímetros, que eu vou primeiro fazer este acabamento aqui dessa primeira costura. E depois desse aqui, a gente vai fazer as laterais, que eu vou fazer com este tecidinho aqui, um lacinho de amarrar. Normalmente, quando tem 50 centímetros, eu faço 2 lacinhos, mas aqui só tem 45, eu vou fazer só um no meio. E tem a opção também de fazer com botão, enfim, tem várias formas de você fazer o acabamento. Aqui eu optei por um lacinho aqui no meio, tá ok? Então, para o laço, eu cortei 45 centímetros por 10, que aí você dobra, costura e corta assim, chanfradinho como no kit do berço. Olha isso, pessoal, eu uso o plástico que vem, na verdade o papel que vem no plástico, para forrar aqui a máquina e a mesa, para me auxiliar na hora de costura, de costurar o plástico, porque senão ele fica pegando na mesa, enganchando na máquina e atrapalha. Depois que você colocou já uma parte do tecido do viés, fica mais fácil, mas para colocar o primeiro facilita muito a sua máquina tá forrada com papel, tá bom? Algo que ajuda muito aqui para deslizar o plástico é pegar um pedacinho de manta com um pouquinho daquele silicone de cabelo e dar uma passada aqui. Passa bem aqui no calcador, passa aqui toda essa parte e também ajuda muito na hora de costurar. Faz uma diferença, gente, muito, muito grande. E vou fazer assim. Aqui tá o plástico do trocador, o tecido do viés. Aqui a primeira costura, né, que foi feita. Agora eu vou prender por baixo, tá vendo? Eu coloquei na parte de baixo, o tecido tá debaixo do plástico. Aí eu venho, prendo ele todinho pra depois fazer a dobrinha e fazer o acabamento do viés. Feita a costura, o que a gente faz? A gente dobra aqui 2 vezes pra fazer o viés. Olha lá. Para fazer todo o acabamento. E agora é só passar aqui a costurinha por cima. Desta forma. Gente, é muito tranquilo. Não faça um ponto muito apertado, tá? Para você não acabar estragando o teu plástico e rasgando ele. E tá vendo? O plástico, ele ajuda a não ficar prendendo, sabe? Ou, na verdade, o papel ajuda a não ficar prendendo o plástico na máquina e ajuda a deslizar. Realmente é bem difícil fazer se você não coloca o papel aqui em cima da máquina. Eu acho mais fácil, né, fazer dessa forma. Então, você vai dobrando e costurando e vai ficando um acabamento
bem bonito dos dois lados. Agora, com esse viés já colocado, eu vesti aqui novamente o trocador, tá? Pra ver como que fica. Eu coloquei aqui exatamente onde tá o zíper. E o que eu fiz? Eu peguei aquelas 4 tirinhas que a gente fez, tá vendo? Aquela tirinha que a gente fez pra poder amarrar aqui, e marquei o meio certinho aqui, e já prendi. Pode prender com alfinete, esse aqui é super prático, que você não precisa furar, né, o plástico, e prendi. Por que eu fiz isso? Porque o próximo viés, eu vou começar a pregar ele assim por baixo do plástico. Eu vou começar a prender por aqui, e aí eu já acabo prendendo essa alcinha também. Porque quando eu tiver toda a volta presa, bonitinha, aí eu vou virar e fazer o acabamento do viés por cima, entendeu? Então, já coloca sempre na parte de baixo. Esse aqui tá aqui, ó, tá vendo? Justamente para que eu costure desta forma, a volta toda com viés. E faço a mesma coisa do outro lado. Ajeita aqui a alcinha, tá? Direitinho e estica bem, tá? Aqui o papel tá até saindo do lugar. Mas não desistam. Algo aqui bem importante para estar explicando é esse acabamento aqui do plástico, né? Como é que fica? Antes de prender a volta toda, deixa uma parte sem costurar, como eu deixei aqui. Aí você vem aqui e marca onde você quer que fique a costura. Faça um vinco. E da mesma forma, você faz no outro tecido. Você pode fazer isso antes de costurar, já deixar a volta certinha. Eu faço assim. Aí eu venho aqui, costuro bem aonde eu quero, corto o excesso do tecido e termino aqui para poder virar e fazer do outro lado. E aqui está. Foi feito, tá vendo? A emenda. E agora é só fechar aqui essa costura para poder virar e costurar do outro lado. É bem simples, tá vendo? E agora aqui para finalizar, você dobra bonitinho. Aqui agora é mais fácil de deslizar porque tem tecido embaixo, tecido em cima, né? Você dobra certinho. Estica bem seu tecido para não ficar torcido, tá? Deixa bem esticadinho e começa sempre por aquele outro cantinho que a gente fez primeiro, dá um retrocesso bem de leve para não estragar o plástico, tá? E agora, gente, é só prosseguir com calma, certinho aqui toda a volta, tá bom? Deixa eu começar aqui para vocês verem. Pare quantas vezes for necessário para estar ajeitando o tecido para ficar bem bonito. E aqui está o trocador. Olha que lindo, com lacinho aqui, todo o acabamento. Gente, é uma graça. Tá vendo como fica bacana? Não deixem de dar o seu like, compartilhar essa aula, se inscrever no canal e aprender sempre cada vez mais. Até a próxima!